Está carregativo. Leia para mim essa primeira palavra do slide aí, por favor. Sintaxe. Pois é, né? Nossa língua portuguesa, esse português bem dizido, como alguns falam, né? Tem desses detalhes aí. Quando nós não conhecemos. Sintaxe. Pois é, né? Poderia ser sintaxe. Qual foi a outra forma que falaram aí? Sintaxe. 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 Caramba, pra que colocaram um X em som de S? Coisas da língua portuguesa. Muitas vezes apoiada na ideia do latim, que veio derivado de tudo, né? Mas tudo bem. Sintaxe. Agora uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa palavra ela é exclusiva de estudos da língua portuguesa? Estudo de gramática? Vocês acham que é? Não. Sintaxe, o que vocês entendem sobre sintaxe? Eu tenho um conceito mais ou menos, mas eu queria ouvir alguém falar assim. Vem de síntese. Vem de síntese. Não é o mesmo radical. A ideia que eu tenho bem resumida de sintaxe, quer dizer organização. Se eu fosse resumir numa palavra, eu escolheria essa palavra, organização. Ou seja, nós estudamos sintaxe da oração, que é aquela questão de sujeito, predicado, né? E dentro da sintaxe da oração nós vemos também as orações, os conectivos, que dão origem às orações coordenadas e tudo mais. Já estudei a sintaxe ainda da oração, sintaxe do período, né? Na verdade, né, quando nós estudamos as conjunções, sintaxe de regência também estudamos um pouquinho semana passada e vamos dar uma olhada hoje. Ou seja, peraí, professor, me ajuda a entender esse negócio aí. É como as orações, as frases, os períodos têm que ficar organizados. É a organização da língua falada e da língua escrita. Tem que ter uma lógica, uma organização, ok? Então, mais ou menos essa ideia. Na sintaxe de concordância, existem muitos casos, eu só vou separar dois, que às vezes não são os mais estudados, tá? Agora, a palavra si, existe um estudo especial separado só para ela. Nós não vamos nos deter somente na palavra si hoje. Porém, vocês já sabem, se der tudo certo, vocês vão entender tudo. Já usei de uma forma aqui, olha. Esse si, nessa oração, é o equivalente ao caso de tudo certo, caso não dê um problema ali na reprografia. Mas de qualquer jeito, vai ser o tema da aula, tá? Vai ser o assunto da aula. Neste caso, se der tudo certo, estamos usando como uma conjunção o quê? Ok, subordinativa, mas qual o sentido dela? Se der tudo certo. Condicional, justamente. Neste caso aqui, nós vamos ver a palavra si com duas utilidades, ou seja, duas funções, né? Que acabam sendo utilidades também. E para esse estudo de concordância, vamos ver só esses dois casos aí. É o que interessa realmente para o estudo de concordância. Quando a bateria acaba, só um instante. Ao vivo, né? Assim, né? No meu, né? Apareceu aqui bateria. Não sei porquê, agora eu lembrei do pastor Josafá. Ele é professor de vocês, né? O pastor Josafá ligou para mim no sábado à noite, dizendo assim: Adriano, aquela voz dele, mansa, né? Calma, mansa. Ele disse assim: Adriano, eu não sei se você está ciente, mas o meu cartão presente, quase rimou, né? Meu cartão presente está no seu nome. Eu disse: é meu, pastor, que bom. O Yusuf me falou que para utilizá-lo, eu preciso do seu CPF e da sua data de nascimento. Mas não é um trote isso aqui, tá bom? Não é um engodo. Tá bom, pastor, tá bom. Eu passei para ele, né? Aí ele disse assim:
Não precisa mandar o número da conta bancária, nem a senha, tá? Disse, não, com certeza. Com certeza não, pastor. Deixa aí, daquele jeito dele. Muito gente boa, nosso pastor. Ei, Marcos, vamos trocar de lugar, cara. Sim, vamos continuar aqui. Bem, pelo menos eu acredito que vocês já ouviram falar disso aqui em algum lugar, tá? O se como índice de indeterminação do sujeito e o se como partícula apassivadora, tá? É necessário nós sabermos identificar quando o se está indeterminando um sujeito e quando o se está na voz passiva sintética. Eu tinha que falar isso. É isso mesmo. Você já vai entender melhor isso aí. Seguinte. Existem 3 formas de indeterminar o sujeito. E nós vamos nos deter a que usa a partícula se, tá bom? Isso aqui é só para lembrar, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu estaria aqui. Eu podia colocar aqui. Eu podia colocar, os alunos procuraram você por todos os lados. Qual é o sujeito da frase? Os alunos, né? Tirando os alunos, podia ser eles aqui, né? E aí? Seria um sujeito oculto eles, né? Na gramática da língua portuguesa, somente o eu ou nós que é um sujeito oculto. O eles, mas eles quem? Deu para entender, né? Só o eu ou nós, tá? Quando equivale a alguém, até o alguém, a gramática é meio confusa, né? Quando for alguém que é sujeito determinado, mas essa é uma outra parte. Ou seja, uma forma de indeterminar o sujeito é colocar o quê? No plural. Ok? E aí diz o quê? Na terceira pessoa do plural. Não dá para saber exatamente quem é. Claro, né? Numa frase solta, dentro de um contexto, vai dar para saber. Dentro do contexto. Quem está pedindo? Se houver um contexto, você vai saber, né? Agora, para nós, o que é mais importante é isso aqui, pessoal. Outra forma de indeterminar o sujeito, que é justamente o que vai interessar para nós. Vive-se melhor no campo. Sujeito indeterminado, e você demonstra impessoalidade nessa frase. Bem útil para utilizarmos em quê? Trabalho acadêmico. Trabalhos acadêmicos, justamente. Inclusive, a escolha dos verbos adequados ali, né? Precisa-se de técnicos em informática. Eu não ia falar ainda sobre isso, mas eu vou falar. Dá uma olhada aqui, ó. Pelo menos nessa frase aqui, é mais fácil de ver. Se eu for... Vocês lembram que eu falei agora sobre a ideia de partícula apassivadora, ou seja, voz passiva, tá? Dá uma olhada nisso daqui, tá? O verbo, mais a partícula se, né? Precisa de técnicos em informática, né? Vocês já viram alguém fazer isso aqui, olha? Eu vou colocar na voz passiva. Eu vou até tirar isso aqui. Técnicos em informática são precisados. É assim que a gente fala? Graças a Deus que ninguém inventou de falar desse jeito. Senão é complicar. Ou seja, não dá para inverter. Não há como inverter isso aí. Guarda essa ideia que você já vai perceber que vai ser importante, tá? Foi? Não se preocupe, eu passo esse slide para vocês, não se preocupe. Agora, dá uma olhada no se justamente como índice de indeterminação do sujeito, tá? O que está falando aí? Quando o se é índice de determinação do sujeito, né? Ele acompanha os verbos, né? Agora lê para mim isso aí, que obrigatoriamente o quê? São conjugados na terceira pessoa do singular também. Agora ficou essa ideia, olha. Precisa-se de governantes interessados em civilizar o país. Quem precisa? Não se sabe quem. Não temos um contexto. Mesmo assim, essa frase já dá para entender, né? Confia-se em tese. Agora observe uma coisa, pessoal. O verbo está no singular. Existe uma regra básica de concordância que diz que o verbo normalmente tem que concordar
com o sujeito. Mas é que tá. Cadê o sujeito? Não tem sujeito. Ah, mas espera aí, então ele tem que concordar aqui com as palavras que vêm depois dele, se estiverem no plural. Não necessariamente. Mas por quê? Então, agora que eu vou chegar no X da questão. Precisa-se de... governantes interessados, mas lá é só a regra, né? Eu vou ter que aceitar a regra? Também, mas tem que entender. Se eu falar assim para você... Vende-se um celular da Xiaomi, tá? Vende-se. Agora, se eu tiver 2, como é que fica a frase? Vendem-se 2 celulares da Xiaomi. Espera aí, professor. O senhor acabou de dizer que, independente do que vem na frente aqui depois, se tiver no singular ou no plural, isso aqui sempre fica no singular. Não necessariamente. Dá uma olhada agora. Inverte essa frase aí. Governantes interessados em civilizar o país são precisados. Deu? Não deu. Agora inverte a frase. No singular mesmo. Vende-se celulares. Vamos inverter? Celulares são vendidos. Isso existe na língua portuguesa? Existe. Aí que está a dica para você entender quando é que eu posso colocar no plural ou não. Se eu puder inverter a frase, que tem esse si. Capta comigo aí. Se eu puder inverter a frase, vou colocar na voz passiva, e essa frase existir na língua portuguesa, ela pode ser passada para o plural. O verbo pode ser passado para o plural. Basicamente é isso que eu queria que você entendesse. Mas a pessoa tem a obrigação de passar ou não? Pois é, essa questão de obrigação é o seguinte. Na língua falada você já sabe. Dependendo do ambiente que você tiver, se for mais formal, vão perceber que você falou fora da regra. Mas na língua escrita, se você quer usar essa palavra obrigado, vamos usar. Tem que usar. Será de um erro, né? Pois é, mas você deu para entender a ideia básica? Deus, Vou falar de novo. Vai fechar essa parte já. Por que eu não posso colocar isso daqui no plural? Por que não? É uma das ideias. Porque se eu inverter a frase, é uma frase que não existe. Fala aí. Governantes interessados em civilizar o país são precisados. Não dá. Mas se fosse necessita-se. São necessitados. Estou dizendo outra coisa. Existe, mas eu estou dizendo outra coisa, né? Quer dizer que eles são necessitados. Nada a ver. Agora inverte para mim o... Vendem-se celulares. Por que pode passar para o plural? A primeira ideia. Celulares são vendidos. Entendeu? Se dá para inverter e tem lógica, eu tenho o direito de passar essa frase para o plural. Só que não é só isso, você vai entender melhor. Voz passiva, tá? Dá uma olhada. Estudamos isso esse ano, lembra? Estão lembrados? A voz passiva, vamos dizer assim, mais usada, que é a analítica. Como é que ficou a frase aí? Deixa eu ver o exemplo. Um dos exemplos, olha. Boas ações foram praticadas. Se eu for passar, já está aqui, nem precisa mostrar. Passiva analítica. Se eu for usar passiva sintética, o que tem de diferente? Primeira coisa é isso aqui, olha. O se. E neste caso, o se é o quê? Uma partícula apassivadora. Entendeu? Não é índice de determinação do sujeito. Por quê? Primeira coisa, qual é o sujeito dessa oração? Boas ações. Boas ações. Qual é o sujeito dessa oração? Boas ações também. Isso aqui nunca poderia ser um índice de indeterminação do sujeito, porque tem sujeito essa oração. Simplesmente mudou a forma. Não estou provando aqui? Na passiva analítica? Não tem sujeito? Passou dessa forma aqui, continua com sujeito. É outra forma de você entender. E por quê? Pode ser no plural. Por quê? Porque na hora que está aqui, olha, na passiva analítica, existe essa frase. E se eu for passar para a passiva sintética, eu posso passar o verbo para o plural. Deu para entender? Espero que sim. Vocês vão fazer exercício sobre isso já já. Alguma dúvida sobre isso?
Estão começando pelo menos a captar a diferença? Até agora, o que nós estudamos sobre o se? Que ele pode, dentro do nosso estudo aqui, que ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito ou uma partícula apassivadora. Quando ele for índice de indeterminação do sujeito, eu posso colocar esse verbo em alguma ocasião no plural? Se ele for índice de indeterminação do sujeito, eu posso colocar esse verbo no plural em alguma ocasião? Pode. Não posso. Se ele for índice de indeterminação do sujeito, eu não posso colocar ele no plural. Do lado dele o se, e ele no singular. Porém, se ele for partícula apassivadora, eu posso colocar ele no plural. Diversas formas de... E a forma mais prática, eu quero que você lembre, sim, professor, mas como é que eu vou saber quando ele é? Isso é coisa de quem estuda língua portuguesa, professor, de professor, não, é de quem escreve também, e que tem que pensar, algumas regras, pelo menos, da língua portuguesa. Então você já sabe, tem que saber identificar quando ele é partícula passivadora e quando ele é índice de indeterminação do sujeito. Se ele for índice de indeterminação do sujeito, somente no singular, mas o se. Ok? Se ele for partícula passivadora, dependendo do contexto, ele pode estar no singular ou no plural. Professor. Oi. Hã? Não entendeu? Eu não sei se eu aprendi errado. Ah. Não sei se eu ouvi isso e estava errado, mas, por exemplo, tem uma casa ali para vender, né? E geralmente as pessoas colocam a placa lá de vende-se. Vende-se esta casa. E se vende-se, ele não estaria deixando o sujeito a casa indeterminado? Não. Não? Não. Não fica sujeito. Porque, na verdade, é uma questão gramatical, sabe? É uma questão gramatical. Mas se você entender, coloca essa vende-se, como é que é a frase? Vende-se esta. Vende-se esta casa. Coloca na passiva analítica. Esta casa está sendo vendida. Qual é o sujeito dessa frase? Casa. A casa. Se você passa para a passiva sintética, continua sendo sujeito a casa. Ainda que seja vende-se. Só fez inverter, tá? E se fosse no casas, vende-se estas casas ou vendem-se essas casas? Vendem-se. Entendeu? Ok. Vamos morar aqui no Espírito Santo para lembrar. Sim, então dá uma olhada aqui. Para fechar agora. Agora tem que ficar claro. Nem vou olhar o conceito. Nem vou falar sobre isso. Construiu-se um posto de saúde. Agora são mais postos. Construíram-se novos postos de saúde. Ok? Mas por que, professor, aqui está no... Por que foi para o plural? Por que mesmo? Você tem que ter alguma resposta. Ah, porque são postos. É só por isso? É porque a regra permite que esse verbo vá para o plural. Porque aqui é o quê? Voz passiva. É voz passiva, diferente daquela primeira lá que vocês viram, que é índice de indeterminação do sujeito. Aqui embaixo. Não se pouparam esforços para despoluir o rio. Mas eu vou até voltar um pouquinho. Construiu-se um posto de saúde. Como é que eu coloco isso daqui na passiva analítica? Para provar que isso aqui é o sujeito. Um posto de saúde foi construído. É passivo. E é de baixo. Não se pouparam esforços para despoluir o rio. Passa para a passiva analítica. Não. Hã? Esforços para despoluir o rio não foram poupados. Eu tenho as duas formas agora da voz passiva. A analítica e a sintética. Para que serve? Para saber caso de concordância. Agora, que horas são aí? 7h50. Tenho que esperar mais um pouco aqui, então eu vou mostrar logo para vocês as atividades de hoje, que você não vai precisar copiar, porque já vai vir impresso para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu abrir logo.
Em anos anteriores eu trabalhei um pouco aí na parte de produção de texto da aula 26. Só que agora eu preferi trabalhar essa parte de gramática. Não consigo ler nada. Não consigo. Deu para ver alguma coisa? Deixa eu abrir a parte de... melhorar um pouquinho, né? Acompanhe a primeira questão, dê uma olhada. Com base no exposto acima, na verdade, com base no que foi exposto na aula, tá? O que eu estou pedindo? Transforme o sujeito das orações a partir do trecho acima, tá? Em sujeito indeterminado, ou com o pronome si, né? Na função de índice de indeterminação do sujeito. Dá uma olhada aí no exemplo. O leitor lê de passagem. Esse leitor aí só lê de passagem. Quem é o sujeito? O leitor. E aí, para indeterminar o sujeito, o que foi feito aí? Pegou o verbo, lê-se de passagem. É bem estilizado realmente isso daí. Agora dá uma olhada na letra A. O leitor deve repousar sobre o texto. Deve-se repousar sobre o texto. Beleza? E a de baixo? A escola precisa de novos professores. Precisa-se de novos professores. E aí? De professores novos precisa-se. Precisam-se? Precisam-se ou precisa-se? Precisa-se entender. Dá uma olhada. Vamos inverter. Grava essa frase aí. Precisam-se de novos professores? Ou precisa-se? Vamos ver. Inverte. Novos professores são precisados. Existe isso? Não existe. Então é singular. É necessário. Entendeu? O macete? Então, simplesmente no singular. Precisa-se, mesmo que sejam novos professores. Entendeu na prática? Por que eu falei tudo aquilo? Pois é. E a de baixo? Os autores falaram sobre a importância da leitura. É passado. Falaram é passado. Como é que fica isso aí? Falaram. Falou-se, justamente. Falou-se sobre a importância da leitura. Dá uma olhada na segunda agora. Leia o comando para mim. Substitua as orações pelo pronome apassivador. Opa! Está misturando, professor. Bora lá. Exemplo. O leitor escolhe a posição certa para ler. Escolhe-se a posição certa para ler. Ficou muito parecido com o de cima, né? Está no singular, sem problema. Vamos lá então. Mas como é que eu sei que isso daqui ficou na voz passiva sintética? Inverte aí, pessoal. A posição certa para ler é escolhida, foi escolhida, é escolhida. Existe? Se existe essa forma, então isso daqui é o quê? Índice, aliás, partícula apassivadora, ou seja, passiva sintética aqui. Beleza? Se deu para inverter e existe, já sabe. E a de baixo? Certos protocolos criam predisposição para a leitura. Cadê o verbo? E aí? Observe uma coisa, pessoal. Isso, meu filho. Essa questão aqui é um pouco chata. Nesse contexto aqui, quem é o sujeito? Do jeito que está aqui. Isso, justamente. Se é para substituir, o que vai acontecer? Você vai tirar isso daqui, né? Aí quando você trabalha com esse verbo aqui, sabe o que vai acontecer? Isso aqui vira o sujeito. E mesmo, você já sabe, né? Então, cria-se predisposição, ou seja, está no singular. E se fosse predisposições? Criam-se predisposições.
começando a entender? 2 minutos pode. Mas por que, professor, que agora pode ser singular e pode ser plural também? Do privado. Não, tira os protocolos, você está atrapalhando. Protocolo geralmente atrapalha. Ou ajuda ou atrapalha. Então tira, tá? Às vezes, Tira quando daí. precisa, eu libero. Cria-se predisposição para a leitura. E se fosse predisposições? Criam-se. Mas, professor, por que pode ser no plural? Vamos inverter? Eu coloco para vincular. Predisposição para a leitura são criadas, Tem 3 ou é criada, se for no singular. Se existe essa forma, público, qualquer um. e precisar do plural, eu coloco plural no verbo. Beleza? Está começando a entender. Realmente é um assunto um pouquinho complicado, mas não é tanto. A de baixo. Ele levou os livros até o jardim. Levou-se os livros. Levaram-se. Levaram-se os livros até o jardim. Vamos fazer o teste? Ele leva. Vamos fazer o teste, se dá para inverter? Os livros foram levados até o jardim. Se dá para inverter, deu beleza. E precisar do plural, taca plural no verbo. E a de baixo? Professor, Justamente. Venderam-se as casas restauradas. Passa para a voz passiva analítica. As casas restauradas foram vendidas. Perfeito. A letra D para terminar aí. Dá um pause. Isso, aumentou-se o preço dos ovos de chocolate. E se fossem os preços? Se fossem os preços. aumentaram-se. Só para testar isso aí. Mas com um si. Não, do jeito que está aí está certinho. Mas se fosse os preços, aumentaram-se os preços. Faz o teste. Na voz passiva analítica. Os preços dos ovos de chocolate foram aumentados. Se existe, e eu precisar usar. Não, pode ser, mas se eu quiser usar o si no caso, tá? Só Deus. É aumentar. Só Deus dessas. Do jeito que está aí, aumentou-se. Por quê? Porque concorda com essa palavra aqui, o preço. Entendeu? Vai concordar com o preço que está no singular. Pessoal, eu vou ali na reprografia, enquanto você organiza suas ideias aí, tá? Já volto rapidinho. Aí você pensa em outras coisas. Vou-se na repografia.